A gente vê que tu fala com bastante carinho desse período ali na Dexter, né? Que aparentemente é aquela coisa, acho que é o cenário ideal, assim, em algum momento na carreira da pessoa, de estar nesse ambiente onde tem um monte de gente boa ao redor, que é onde que tu mais, assim, consegue se espelhar e crescer, né? E aí tu tinha comentado, tu teve a experiência ruim de ver a arquiteto, até entre aspas, talvez muito Sim. cedo, Sim. né? E aí talvez venha uma cobrança de uma forma injusta, sem o apoio que precisa, né? Sim. Quando que tu se sentiu arquiteto? Pela primeira vez dizer assim, nossa, agora eu realmente sou um arquiteto, porque às vezes pode ser que a gente começa, quem tá muitas vezes assim, ou desenvolvedor, eu passei por isso também. Sim. Quando começa a atuar como arquiteto, no começo parece que muda a realidade, muda um pouco a atribuição, muda as responsabilidades. Sim. E fica naquela de síndrome do impostor por um tempo, até que percebe, eu acordo um dia assim, nossa, eu tô pensando diferente. A coisa mudou, sabe? Minha cabeça mudou. Foi acho que na minha primeira passagem pelo Eldorado, assim. Porque eu entrei num projeto da Motorola, que eu entrei como arquiteto para pensar na solução para esse projeto da Motorola. Ali, nesse primeiro projeto, acho que eu já consegui me sentar mais na cadeira, né? E aí eu passei 5 anos lá, todos os projetos que eu passei nesses 5 anos eu fui arquiteto deles. Então acho que nessa experiência aqui, eu acho que foi onde eu realmente me assentei como arquiteto. De entender, fazer um monte de decisão errada, entender as consequências dessas decisões no final das contas. Então acho que as grandes experiências, para bem e para mal, foram nesse primeiro período de 5 anos. Né? Porque eu fiz um monte de bobagem, fiz um monte de coisa certa, mas eu tenho consciência dos erros que eu cometi para não ter que repetir eles depois na frente, né? E quando eu assumi muito cedo, eu não tinha maturidade para entender que hoje é a minha visão, cara, que um arquiteto, no final das contas, uma arquiteta, é uma pessoa que teve um monte de experiência, mas que errou muito, acima de tudo, mas que aprendeu a capturar esses erros e transformar eles depois em coisa boa. O arquiteto que fala pra mim que ele nunca errou, ele não é arquiteto, cara. Tá iludido, né? Tá iludido, bicho. Porque eu falo, pessoal, eu devo tomar, eu sei lá, quantas decisões eu devo tomar por dia, assim. Mesmo na época, né? O índice de erro é tremendo, cara. É tremendo. Se você tomasse 10 decisões no dia, pô, se acertar 7, já tá bom pra caramba, cara. Você não ter que voltar, reescrever, pedir desculpa por uma mensagem errada, tomar uma decisão, voltar numa decisão técnica. Então, foi ali que eu aprendi um pouco. Quando eu saí do Eldorado, na minha primeira passagem, fui pra Dextra, eu comecei a perceber o erro não com vergonha. Que era assim que eu percebi a primeira vez que eu saí de lá. E que foi muito desse maluco, desse outro dono dessa empresa que eu participei aí. Ele fazia a gente, ele tinha um comportamento de tratar erro como vergonha, no final das contas. Então ele era super Isso tóxico. acaba não gerando o aprendizado, talvez, né? Já é o contrário, culpa, né? Culpa, medo e doença. Minha segunda depressão, no final das contas, foi na saída dessa empresa, né? Quando eu fui para Dextra, eu já estava aprendendo coisas diferentes comportamentais. Então eu já caí num time receptivo, já caí num time que tratava erro na base da tiração de sarro e na base de oportunizar aquilo lá depois. Então, cara, eles foram me ensinando a ser um profissional muito melhor do que eu era. Mas, com certeza, a forma como eu entrei na Dextra e a forma como eu saí de lá, muito do que eu sou como profissional hoje, eu devo a esse time aqui. Isso eu tenho zero dúvida. E foi um período razoavelmente curto, né?
Um ano. Um ano, mas um ano transformador, né? Foi. Pra mim foi, cara. Pra mim foi. Eu nunca tinha tido a oportunidade de trabalhar com tanta gente boa no mesmo lugar. Com visões diferentes. Sabe? Do diretor ao cara que trabalha comigo. A pessoa que cuidava na época era analista de requisito. Não era nem product owner, né? Mas o cara super experiente, cara. Ajudava pra caramba a gente. Então, quando a gente fala na computação dos squads multifuncionais, complementares, multidisciplinares, eu sempre olho para Dexter, que era o que eu passei lá. Então a gente tinha verdadeiramente um time multidisciplinar complementar. É a referência que eu tenho, assim. Uhum. Eu acho que é um sonho passar por isso, né? Eu tive 2 momentos, assim, que eu acho que foi boom de carreira, que foi justamente 2 momentos em que eu tava envolto de muita gente boa. Então foi quando eu comecei a trabalhar lá em 2013 na Invent. E daí, assim, para Blumenau é super disruptiva a empresa, porque trabalhar com desenvolvimento de software para emissão de nota fiscal, mas com uma abordagem de Extreme Programming, que para a época não se ouvia falar aqui. O pessoal fazia piada. Até na faculdade o professor falava assim, tipo, não, precisa muita coragem, assim, todo mundo rindo, sabe? Sim. Mas é TDD na veia e, assim, práticas que eram super, né? E, assim, normal, cultural da empresa, né? Acabou depois vindo bastante gente para HBCs, né? Que hoje é um BevTech, ali com esse background na época do WMS, coisa assim. Sim. E o segundo momento, acho que foi na época perto dali da aquisição que a Ambev, quando a Ambev comprou a HBCs e começou o projeto Hércules, novo RP e tudo, e aí eu consegui me encaixar naquele contexto ali. Ele também foi um momento de aprendizado gigante, assim, né? Mas é isso aí. É assim, tá no lugar certo, envolto das pessoas certas no momento que tá precisando na carreira. Né? E acho que quem tiver a oportunidade de achar um lugar assim... E é super legal, cara, porque essa galera faz você crescer. Então, eu brinco muito. O Éder, por exemplo, que é o cara que trabalhava comigo na Dexter, eu era mentor dele. Pô, que prazer que é ouvir ele palestrar e falar assim, não, esse daqui é meu mentor. Pô, pra mim é um negócio assim... sensacional. Por mais que eu tenha certeza que eu não contribuí um pouco para a carreira dele, todo o resto é mérito único e exclusivamente dele, porque ele trabalha na Red Hat hoje. É uma sensação de dever cumprido. De tudo que eu passei no meu começo de carreira que eu não tive, que me adoeceu, de falar assim, acho que eu consegui fazer muito diferente do que fizeram comigo lá, por essa frase aqui, por aquela frase ali, pelas ajudas, por você ver inclusive as pessoas até passando de você, no final das contas. Quando eu olho o caso do Éder, cara, o Rorai, a gente trabalhava junto, fui mentor dele no começo de carreira, né? Ser chamado por ele para trabalhar aqui de volta, pô, um negócio sensacional. Falou, alguma coisa eu fiz certo. Esse cara me passou, de longe, assim, tava na AWS, tava não sei aonde, então... Acho que o maior prazer pra mim é ver você, o tanto de pessoas que você formou. Então, se eu olhar pra trás, a minha vida é desse jeito, né? A psicóloga fala, quanto mais você consegue fugir, você acha que você consegue fugir, se você olhar pra sua vida pra trás, você vai ver que a sua personalidade, ela corre atrás de você. Pode negar, pode tentar fugir, mas ela tá ali. Projeto social na faculdade... Tem esse absurdo aqui que passou na minha vida, mas você tem as mentorias. Agora, no final de Eldorado, principalmente, cara, eu trabalhava num projeto educacional fantástico, assim. Fantástico. Que era onde eu conseguia colocar em prática o conhecimento que eu tinha para alavancar a carreira de uma molecada que estava começando. Esse projeto educacional é aquele do Apple Developer Academy? Apple Developer